E agora sim, hein, estamos no ar com o nosso novo quadro Em Debate aqui no Grupo CIOF de Comunicação, com essa iniciativa principal que nós trazemos para você que está conosco aqui no Plantão da Tarde. Roda a vinheta! Bom, essa estreia no Plantão da Tarde, o quadro Em Debate. Então, nas terças e quintas-feiras, nós teremos, a partir do 12:30, os advogados e debatedores Camilo de Oliveira e William Louro. Hoje, o nosso debate será sobre o Minas Consciente, a inserção de Poços de Caldas na onda amarela e ainda os recursos financeiros aplicados na cidade para combate ao novo coronavírus. Eu quero ressaltar que o quadro Em Debate tem como principal objetivo em levantar temas diferentes, relevantes, opiniões distintas para que você, que estiver nos acompanhando, possa construir a sua opinião. E nós teremos, então, essas duas opiniões levantadas pelos nossos debatedores para que você faça essa construção. Então, já em nosso cenário, o professor de Ciência Política e Gestão Pública, advogado e mestre em Administração Pública, Camilo Oliveira, e também o professor de Ciências Jurídicas, advogado e doutorando em Direito Comparado pela Universidade Autônoma de Lisboa, William Louro. Já de antemão gostaríamos de agradecer a presença de nossos dois debatedores, estarão conosco aqui nas próximas semanas, todas as terças e quintas-feiras. Bom, primeiramente no quadro, para que todos possam entender, será uma introdução de cada um dos debatedores, depois nós teremos um tema levantado a partir deles mesmos, uma réplica de cada um e uma tréplica. E podendo, eu no caso, enquanto mediador, também interpelá-los no sentido de levantar outras dúvidas, outros questionamentos neste tema. Poços de Caldas está inserida na onda amarela do Plano Minas Consciente do governo de Minas Gerais. E nós vamos falar também sobre a flexibilização do turismo, importante atividade econômica da cidade. A prefeitura que ainda aguarda uma maior clareza jurídica do Minas Consciente, mas este é o tema a ser levantado. Convido primeiramente o professor Camilo Oliveira a fazer uma introdução sobre este tema aqui no Em Debate. Muito bem, uma boa tarde a todos, uma grande alegria poder estar aqui. Desde já parabenizo o Grupo CIOF por dar essa oportunidade de fazermos um debate, e um debate de alto nível, né? Estou aqui com o professor William Louro, que foi meu professor, então já externo também uma alegria de estar aqui na presença dele. Bom, o programa Minas Consciente, ele surge com o objetivo de orientar a retomada do processo econômico diante do cenário do coronavírus, diante dessa pandemia que desde março tem alastrado por todas as regiões do país e agora, mais recentemente, nós percebemos uma regionalização, uma interiorização desse problema. Ocorre o seguinte, esse programa Minas Consciente, ele foi realizado tardiamente, ou seja, temos um cenário de pandemia desde março e esse programa ele vem somente agora, final de junho, início de julho, dar essas diretrizes para a retomada do trabalho. Diante disso, muitos prefeitos, muitos municípios já tomaram decisões diferentes do que estão previstos nesse programa. Então o programa é tardio, o programa não respeita as peculiaridades locais, ou seja, Minas são muitas. A realidade de Belo Horizonte é muito diferente da nossa realidade aqui em Poços de Caldas. Então esses são problemas estruturais na elaboração dessa política pública que tem tornado uma certa dificuldade da sua aplicação. Ou seja, muitos prefeitos não tiveram entendimento, já que, como já disse, foi uma política pública realizada de forma centralizada, de cima para baixo. O governo do estado, apesar de falar que recebeu diversas consultas para a elaboração dessa política pública, na verdade se tornou algo imposto. E tanto é que depois o próprio Ministério Público de Minas Gerais, através de uma ação declaratória de constitucionalidade, impôs que, se não fosse feita a adesão dos municípios a esse programa, uma decisão judicial, repito, os municípios não poderiam avançar nesse procedimento de flexibilização. Tá certo, então a introdução por parte do professor Camilo Oliveira e agora nós temos também a oportunidade do professor William Louro introduzir o assunto aqui no Em Debate.
Olá, uma boa tarde a todos e a todas. É uma grande satisfação estar aqui, mais uma vez parabenizando o Grupo CIOF pela iniciativa. Como o professor Camilo disse, um debate de alto nível é importante para que você, telespectador, forme a sua opinião. Desde já registro a honra de estar aqui na presença do professor Camilo, que foi meu aluno, e ver os nossos alunos aí caminhando e trilhando o caminho do sucesso é uma grande satisfação. Mais uma vez, é uma honra estar aqui. Essa questão do Minas Consciente, apesar de ter sido tardio, retrata a desorganização do que nós temos no nosso país como um todo. Desde lá de cima, desde o governo federal, que trata essa pandemia de uma forma muito equivocada, de uma forma desastrosa, mas por outro lado a gente tem que entender que fomos todos pegos de surpresa. E quando somos pegos de surpresa, nós temos que tomar condutas, atitudes para tentar amenizar o impacto de uma pandemia num país de dimensão continental. Nós temos o Brasil, vários estados que são maiores e que muitos países da Europa, por exemplo. Minas Gerais é um estado com mais de 800 municípios e, obviamente, que teríamos que ter uma coordenação para a implantação da retomada, Porque lá atrás nós tivemos um isolamento e não se sabia como se fazer esse isolamento, se era vertical, se era horizontal, mas de toda forma algumas atitudes foram tomadas individualmente por prefeitos diante da sua regionalização, da sua dimensão local, mas aí veio o Estado. Concordo nesse ponto com o professor Camilo, tardiamente organizar, mas, por outro lado, antes tarde do que nunca a gente ter aí de forma consciente uma reabertura das atividades econômicas, sempre, obviamente, priorizando a vida humana, que as vidas não são substituídas, E nós chegamos aí no último sábado a um número alarmante de 100 mil mortes, muito por conta desse amadorismo que as autoridades vêm tendo na condução do coronavírus. Muito obrigado, professor William Louro. Bom, então nós tivemos a introdução de ambos debatedores e agora, de vez, começaremos o nosso debate e nós iremos também intercalar dia a dia. Um debatedor começa, o outro dá a sua réplica. Hoje começaremos com o professor Camilo Oliveira. Professor, aproveitando esta fala do professor William Louro, o senhor acredita que é justificativa a questão de ser uma novidade, uma pandemia, obviamente, uma dificuldade que o nosso governo encontrou, mas seria justificativa essa novidade de algo ter ocorrido para que o plano não fosse eficaz suficiente? Veja bem, o professor William ele toca num ponto que eu entendo ser muito importante, que é a desorganização dos nossos governantes. Então, desde que surgiu, e daí sim concordo que foi algo repentino, nós não tínhamos uma certa previsibilidade do que iria acontecer, os governos eles também agiram de forma confusa. Então, vejamos, o governo federal ele tem uma atuação que, no meu ponto de vista, é catastrófica. O próprio presidente da República, além de não conseguir manter uma equipe coesa e técnica, haja vista a mudança de ministros da saúde aí ao longo desse processo, ele também propaga desinformações. Ele apresenta uma série de medidas de combate que são altamente reprováveis a nível mundial e que, portanto, aqui no Brasil também não funcionaram. Essa incapacidade do governo federal de construir uma política coletiva, uma política que pudesse abranger estados e municípios, ela implicou talvez nesse número alarmante de mais de 100 mil mortes que ocorreram aqui. O governo do estado, ele também, de certa forma, de início, ele ficou inerte, assustado, ou seja, ele não agiu da forma que esperávamos que agisse. Minas Gerais, até pouco tempo, era considerado um estado com poucos casos, mas poucos casos, evidentemente, porque não haviam um número de testes suficientes, porque não fazia essa testagem em massa, o que está sendo feito agora. E sendo feito agora, nós vimos que os números aqui no nosso estado também são alarmantes. Por outro lado, o município de Poços de Caldas ele tem uma atuação até regular, de regular para boa na minha avaliação, no sentido de que ele seguiu o prefeito, a Secretaria de Saúde, seguiu as melhores recomendações da Organização Mundial de Saúde, dos técnicos que fazem parte aqui da Secretaria de Saúde e estabeleceu limites, ora com falhas, ora com acertos, mas de um modo geral que nós temos um número, de certa forma, controlado. Mas é evidente que toda essa desorganização
organização e a desorganização do Minas Consciente, um programa que veio de forma centralizada, ou seja, de cima para baixo. O governador e a sua equipe elaboraram essa política pública, né, visando a retomada da economia, mas sem ter uma consulta mais efetiva nos municípios. E nós, população, nós vivemos os municípios. Ninguém conhece melhor a nossa realidade que os nossos prefeitos. Então, essa problemática do Minas Consciente, ele trouxe talvez uma confusão. Então, diversos prefeitos não sabiam como agir. Até agora, nós não temos clareza, como o próprio prefeito de Poços anunciou em vídeos nas redes sociais. É o momento de fazer a abertura do turismo, por exemplo? O prefeito não sabe dizer. Ele não tem a clareza do programa para tomar a sua atitude. E isso é muito prejudicial à nossa população. Quanto mais tempo nós perdemos para entender a metodologia do programa, mais resultados negativos no sentido de uma piora do quadro sanitário, ela vai ser vista. Professor, só aproveitando, o senhor não acha que poderia se tornar uma muleta a questão de que agora, como o senhor disse, vem de cima para baixo a decisão? Prefeituras têm que seguir o que o Estado preconiza e por isso os prefeitos tirariam sua responsabilidade? Não, eu não tenho dúvidas de que isso já vem acontecendo. E a justificativa é simples, né? O trato com a pandemia é um trato muito complexo e, de certa forma, muito negativo. Por conta de toda essa ausência de informações corretas, desde o início da pandemia, muitas pessoas têm uma visão distorcida, por exemplo, sobre distanciamento social, sobre a utilização obrigatória de máscaras, sobre o fechamento ou abertura do comércio. Isso é um tema muito sensível. Afinal de contas, as pessoas precisam que a economia continue girando, né, para que não haja desemprego, né, para que haja o desenvolvimento econômico que todos nós esperamos. Então, a partir do momento que o prefeito tem uma bomba dessas na mão, uma decisão difícil de ser tomada, ele se vale a quê? Se vale a essa diretriz que foi imposta, como disse, de cima para baixo. Então, agora, o prefeito que não quer se indispor, e principalmente no ano eleitoral, o que ele faz? Ele deixa de tomar as atitudes que ele, sabendo da peculiaridade do município, entende ser correta, para jogar essa responsabilidade no governo do Estado. Perfeito, professor Camilo Oliveira. E agora nós convidamos também o professor William Louro para falar sobre o tema. Por favor, professor. Olha só, quando o prefeito é eleito, quando o governador é eleito, quando o presidente da República é eleito, ele é um gestor. E o gestor, ele precisa ser o líder, ele precisa comandar as condutas da sua equipe. Diante de uma situação excepcional que a gente vive, porque nenhum de nós aqui vivemos algo assim, né? São gerações que não viveram algo assim, nós temos algo inusitado que precisamos aprender a lidar. Mas aí a questão da gestão, a questão da liderança é importante. Por quê? Essa questão especificamente que o professor Camilo levantou, colocada pelo Galo, no sentido de ser uma muleta às condutas praticadas dentro do município, jogando aí nas costas do Estado, por conta da implantação de um projeto para a abertura da economia, vai muito em relação à conduta e a forma de agir daquele gestor. Por quê? Se você tem essa bomba na mão, como disse o Camilo, de trabalhar com a abertura da economia, né? Colocar na balança a abertura da economia com a necessidade do isolamento, para que a gente tenha, de alguma forma, o impedimento, né, de que esse vírus se alastre mais ainda. Você tem que tomar uma atitude, você tem que tomar uma decisão. E, no meu ponto de vista, o prefeito está tomando algumas decisões que são, vamos dizer assim, dentro da perspectiva do nosso município, boas, de ter aí uma responsabilidade de, por exemplo, Minas Consciente, que é um programa, na minha opinião, também concordo nesse ponto eu concordo com o Camilo, que foi um programa que veio tardiamente. Mas, por outro lado, a gente precisa entender que a questão precisa ser organizada. Você não pode fazer algo simplesmente porque a gente precisa tomar uma atitude naquele momento sem planejamento. Então, já as atitudes eram praticadas, eram realizadas sem nenhum planejamento. E agora nós temos um planejamento e esse planejamento é criticado porque veio tardiamente.
Ora, tardiamente, né, como eu disse, antes tarde do que nunca, mas pelo menos a gente tem uma noção de como proceder daqui para frente. Porque até que seja estabelecida uma vacina, até que a vacina esteja implementada e nós tenhamos aí a população vacinada e é aquilo que a gente chama de imunidade de rebanho, mesmo sem a vacina, a gente vai ter que lidar com essa situação. E aí, essa questão da gestão que eu estou dizendo, em São Paulo, o Dória, o governador Dória, está sendo muito criticado por vários prefeitos e alguns prefeitos tomando atitudes completamente contrárias àquelas que o governo do estado está delimitando ou orientando que sejam tomadas. Quem é que vai estar certo nisso? Só o tempo vai dizer. Mas nós vimos, né, que São Paulo, por exemplo, está numa estabilidade. Se a gente pegar a média móvel de casos e de mortos, está numa estabilidade, está naquele quadro, né, numa fase amarela. Já Minas Gerais não. Minas Gerais está evoluindo, na verdade, para um aumento de casos e um aumento de mortes, muito em decorrência desse planejamento que foi mal feito e esse plano que surgiu aqui, inclusive agora de uma forma mais adequada, né, a partir de agosto, de uma forma mais adequada, nas cores, né, porque a gente tinha cores que indicavam situações diferentes, então agora a gente tem a onda verde, a onda amarela e a onda vermelha. E cada município estará inserido dentro de uma onda dessa e para migrar de uma onda para outra, para regredir para a vermelha ou para passar para a verde, dentro de um período de 28 dias e só teremos aí a abertura efetivamente do turismo, se for de uma forma consciente e responsável, quando a gente estiver aí na onda verde. Bom, professor, até aproveitando também o tema, né? O senhor falou a questão também das atitudes tomadas atualmente em âmbito municipal do nosso executivo e Poços de Caldas recebeu até agora o total geral de R$ 20.350.790,16 para o combate ao novo coronavírus. O valor investido até 10 de agosto de 2020 foi de R$ 6.317.794,15. O senhor acredita que tem sido bem aplicado ou existem ainda divergências com relação aos números, já que houve uma quantia maior recebida e pode deixar a desejar em alguns pontos por algumas opiniões? Naquela questão que eu disse mais uma vez de planejamento, no âmbito municipal também precisa ter um planejamento das ações a serem tomadas. Ou seja, qual que é o problema? É o número de leitos? É o número de atendimentos? É o número de testes? Qual é a política que nós vamos adotar para diminuir a incidência do vírus na nossa cidade e para proteger a população de uma forma geral e conciliando com isso a abertura do comércio. Então a gente precisa entender o que isso. E até agora, apesar de eu ter dito que o governo municipal tem tido aí uma conduta interessante no combate, mas falta um pouco de informação, falta um pouco de transparência no sentido do onde está sendo aplicado. Se a gente analisar os dados, e a gente tem esses dados, muito do que foi aplicado ali foi repasse para a Santa Casa, para o Hospital Santa Lúcia, para o próprio hospital de campanha que já está aberto, né? Mas nós estamos falando de pouco mais de 30% de todos os recursos aplicados. Então, para que a população tenha noção do que está acontecendo, porque o boletim epidemiológico que é feito, que é divulgado todo dia, né, no final da tarde, dá um retrato daquilo que, enfim, naquele momento, mas a gente tem pesquisas, né? A Universidade Federal de Pelotas fez uma pesquisa que o número de casos são 7 vezes maiores daqueles que são divulgados. Então, será que realmente a gente tem apenas 516 casos, como foi noticiado na primeira parte do programa? Será que são só esses 516 ou a gente tem isso multiplicado por 7? E aí, se isso for levar esse dado a sério, nós precisamos ter condutas e práticas e políticas públicas para que a gente consiga controlar e ter uma melhor aplicação e melhor gestão do dinheiro que foi enviado. Professor Camilo, dentro da questão dos investimentos, nós estamos passando por um período de calamidade, por isso até o próprio governador Romeu Zema já determinou essa calamidade pelo menos até 31 de dezembro de 2020. E a partir disso, até a questão de contratações, existem diversos fatores, a questão do teto de limite de gastos. O que o senhor tem a dizer sobre isso, junto às contratações que já foram feitas em nosso município e tudo isso englobando o Minas Consciente?
Bom, antes de mais nada, eu preciso reafirmar isso. O Minas Consciente, ele tem uma ideia muito interessante. Esse zoneamento por cores, ele é interessante, a fim de se averiguar, né, quais são os indicativos, indicativos estes técnicos que determinam se determinada região pode ou não avançar em relação à flexibilização das medidas e à abertura gradual da economia. Ocorre que, na realidade, esse zoneamento de cores, ele não está funcionando. Talvez por tudo isso que eu falei, por alguns pontos que o professor William falou, ele não está funcionando. Nós não podemos afirmar, por exemplo, que aqui em Poços, passados de 500 casos estes confirmados, nós temos que reconhecer essas subnotificações que existem e com certeza são em números ainda alarmantes, com 17 óbitos, com uma rede que ainda está controlando seus atendimentos, uma rede hospitalar que ainda está controlando. Mas nós não podemos falar que nós vivemos as mil maravilhas como tem se visto nas ruas. As praças estão repletas de pessoas, existem sim turistas frequentando a nossa cidade, e eu falo, o turismo é essencial para Poços de Caldas, mas esse não é o momento, nós não atingimos patamares de segurança. Então é muito preocupante, é preciso que a população se conscientize que ainda não é a hora de passear, de fazer uma série de atividades como se nada estivesse acontecendo. O senhor seria a favor de um lockdown, professor? Talvez não um lockdown, mas talvez medidas mais restritivas em relação a alguns tipos de comércio. Nós vimos, por exemplo, nesse final de semana, em decorrência aí dos jogos, das competições esportivas que tiveram, bares lotados, com aglomeração intensa. E isso não pode acontecer. Nós não podemos brincar com vidas. E a pessoa que vai, que se dispõe aí uma aglomeração, ela não está atingindo só a saúde dela, ela atinge a saúde da família dela, das pessoas com quem ela trabalha. Agora, em relação a essa questão da despesa, é evidente que com a decretação da calamidade, a administração pública em todas as suas esferas, federal, estadual, municipal, ela passa a ter liberdade maior para fazer as contratações, ou seja, ela é dispensada de realizar o processo rígido da licitação a fim de acelerar os trâmites. Então, por exemplo, aqui em Poços, nós temos observado que diversos gastos com esses recursos que foram repassados da União foram utilizados, por exemplo, para adequação do hospital de campanha, com a compra de equipamentos, de computadores, isso tudo sem licitação, o que é, obviamente, para agilizar o processo, mas o que gera a preocupação em relação à transparência do procedimento de aquisição. E um outro dado que me chama a atenção, Luiz Felipe, em relação aos gastos, é que a prefeitura dá a impressão que antes da pandemia ela já estava totalmente capenga no setor de saúde. E por que eu digo isso? Um elevado número de gastos em relação à manutenção de frota, ou seja, antes da pandemia nós já tínhamos uma dificuldade e um problema com a frota, ou seja, com os carros que são utilizados para a Secretaria de Saúde. Nós vemos também o elevado gasto com combustível, que são despesas ordinárias, ou seja, despesas que elas ocorrem independente de estarmos em pandemia ou não. Então, despesas que deveriam ser custeadas com os próprios percentuais que a administração pública tem, e que deve utilizar do seu recurso próprio para a manutenção das suas atividades, sobretudo a atividade da saúde. Então fica isso, é preciso ter transparência, mesmo que o estado de calamidade possibilite contratações mais rápidas, e é preciso também ter uma transparência ao demonstrar para a população qual a verdadeira situação da frota, dos equipamentos que a Secretaria de Saúde tem. Porque passada a pandemia, nós vamos continuar com diversos problemas. Nós vamos continuar com o problema da dengue, nós vamos continuar com os atendimentos de urgência e emergência, e é preciso dar essa transparência. A população precisa saber como estão as suas unidades de saúde, como está o atendimento do PSF, como está o atendimento dos agentes de endemia, tudo isso é importante, até para que possamos evitar também o alastramento de novas doenças no futuro. Professor William, o senhor acredita que tem havido, então, essa falta de transparência aqui em nosso município? Na verdade, esse eu acho que é o ponto de convergência aqui no debate. O debate é um debate de ideias, um debate de opiniões, e é importante que a gente tenha essa liberdade de expressar a nossa opinião. Mas nesse ponto tem uma convergência, porque de fato, pelos recursos que foram transferidos para o município e pelas contratações que foram feitas, era importante que a população tivesse a ciência de como foi essas contratações. O decreto de calamidade, como
como o professor Camilo disse, ele flexibiliza a contratação, a gente não precisa passar pelo procedimento de licitação, que demoraria muito e a pandemia não pode esperar. Mas, por outro lado, o mínimo de transparência necessário para saber por que aquela empresa X foi contratada e a outra empresa não foi contratada. Porque, obviamente, apesar de não ter o processo licitatório, minimamente a gente precisa ter uma consulta de preços, enfim, porque a administração pública tem sempre que zelar pelo interesse público e, portanto, tem que adquirir pelo menor preço. Ainda que estejamos num momento de pandemia, nós não podemos ficar à mercê de empresários, né, daqueles que querem apenas e tão somente estão visando o seu próprio interesse e superfaturar as vendas, como a gente tem visto aí em alguns estados, como por exemplo lá no estado do Amazonas, que temos um problema lá do pedido de impeachment, exatamente por conta de compra de respiradores com superfaturamento, no Rio de Janeiro e assim por diante. Se isso, na verdade, isso é apenas nesse sentido que eu faria um pormenor na atuação do governo municipal, porque, na minha opinião, é uma atuação muito boa, e principalmente na condução da questão da pandemia. E outra questão muito importante, esse governo, quando assumiu, pegou uma dívida muito grande da administração passada, que obviamente, vinha aí resolvendo essas questões, tanto é que vocês sabem, a gente não teve várias festividades, como o próprio Carnaval, né, o desfile de rua, porque não tinha verba para isso. Então, a ginástica que fez o prefeito municipal, e nesse sentido eu tenho que reconhecer, foi muito importante para que Poços de Caldas trilhasse um caminho do desenvolvimento. E quando veio a pandemia, nós precisamos ter gestão e principalmente transparência para deixar um legado, obviamente, dessa administração e para que o recurso seja bem gerido e principalmente a gente consiga salvar vidas. Professor, só uma colocação dentro da fala do senhor ainda, que o senhor acredita que apenas seria, né, esse erro, digamos assim, da administração municipal no sentido da gestão durante esse período pandêmico. Porém, é quase que uma novela, é quase que uma certeza de que todas as administrações municipais, estaduais, federais sempre reclamam de recursos, né? O senhor acreditaria que isso não refletiria diretamente nas ações da prefeitura, já que eles têm recursos, mas não estão aplicando? Ou então essa questão da transparência não seria algo muito forte, maior do que as ações que já foram tomadas, na sua opinião? É que, na realidade, é o seguinte, numa situação normal, os municípios dependem da sua arrecadação, né, da arrecadação que tem de impostos municipais, ISS, vários outros impostos municipais que nós temos dentro do município, né, ITBI, etc. E também depende de repasse de recursos dos estados e dos municípios. Com essa quebradeira geral que nós vivemos, né, ao longo de um tempo para cá, esses repasses não são, na verdade, feitos como deveriam ser feitos. E aí o prefeito fica lá de pires na mão, batendo na porta do governo estadual, do governo federal, para tentar recursos, né? E nesse momento de pandemia, quando a gente, mais uma vez, por conta desse decreto de flexibilização, foi possível esse repasse maior, porque aí nós não vamos ficar naquele teto, né, de limite de gastos, enfim, e aí sim, nesse momento é importante saber gerir esse dinheiro, né? Gerir esse repasse para que seja aplicado onde realmente é importante que seja, como, por exemplo, nesse caso, na área da saúde, para que, passado a pandemia, a gente tenha um legado, né? E é importante que se diga hoje, hein? Se a gente tinha uma saúde sucateada, com esses recursos todos, se forem bem empregados, o legado que essa pandemia, que é um mal para todos, pode ter esse único ponto positivo de ter uma saúde mais estruturada para que todas as pessoas tenham acesso universal à saúde e não só as pessoas que podem pagar por isso. Bom, nós chegamos então ao final do nosso debate. Para que você
É uma novidade aqui da nossa programação, quadro em debate, e então a estruturação é essa. Primeiro uma introdução de cada um dos debatedores, depois vem propriamente o debate, um levanta um tema, o outro tem a sua réplica, a tréplica e a finalização. E agora nós temos também as considerações finais de cada um dos nossos debatedores. Professor Camilo? Bom, não gostaria, mas eu preciso demonstrar um ponto de divisão aqui no pensamento do professor William. O gestor público municipal, aquele que se dispõe a investir tempo, dinheiro numa campanha eleitoral para se tornar prefeito, ele não pode, depois de eleito, ficar justificando a ausência da efetividade das suas ações em decorrência das dívidas passadas. As dívidas existem, passam de governo para governo, apesar das limitações legais, e ela não pode ser um tema de justificativa para que o gestor não faça um bom trabalho, né? E no caso da administração municipal, falta arrojo, falta fazer evolução das suas ações. Talvez ainda haja um certo tempo até o final do ano para que algumas ações efetivas se transpareçam. Em relação a essa questão propriamente dita da saúde, é preciso também melhorar os investimentos. Eu não me recordo ao longo dessa administração de terem sido criados novos postos de saúde, unidades de PSF, posso estar enganado, mas eu não me recordo. Então é preciso sim priorizar os investimentos na saúde com pandemia ou sem pandemia. E quando a administração ela se propõe a agir de forma técnica, como o próprio prefeito prometeu, o dinheiro tem que aparecer. E nós não vimos o dinheiro aparecer, salvo agora na pandemia, para ações estratégicas voltadas para o combate ao coronavírus. E o dinheiro não me parece que está sendo 100% bem gasto. Está sendo gasto de forma equivocada também. Professor William, considerações finais? Bom, é importante que a gente tenha esse contraponto, porque é exatamente esse o objetivo do programa, o debate. Um debate sempre no alto nível e debate de ideias. É claro que quando você assume, o gestor assume o governo municipal, ou o governo estadual, o governo federal, é claro que a gente tem o passivo, né? Aquilo que ficou do governo passado. Se você agir com criatividade, você vai conseguir governar, você vai conseguir fazer aquilo que você prometeu na campanha, que basicamente é fazer aquilo que a população precisa que seja feito, com seriedade, com austeridade e principalmente com criatividade. Agora, se você tem um passivo muito grande, a sua criatividade tem que ser maior ainda, porque não é só arroz e feijão, você tem que ser criativo para buscar recursos para implementar as políticas públicas que sejam necessárias para o atendimento da população nas áreas mais carentes, como saúde, educação, transporte e segurança. Nesse sentido, é importante que você precise, você aí, telespectador, entenda que as administrações são feitas de acordo com aquilo que cada um tem de recurso. E os recursos devem ser bem aplicados. O problema é que, às vezes, administrações passadas não aplicaram os recursos como deveriam ser aplicados e aí sobra para a administração futura e assim sucessivamente. Espero que na próxima administração, seja esse prefeito que está aí ou seja outro que assumir, tenha um legado importante, principalmente por conta desse momento que a gente está vivendo, e continue fazendo com que a população de Poços de Caldas tenha uma das melhores qualidades de vidas do estado e que dirá do Brasil. Perfeitamente, muito obrigado ao professor William Louro, professor Camilo Oliveira. Gente, este é o quadro Em Debate. Eu convido vocês a estarem conosco, conto com a sua audiência às terças e quintas-feiras, a partir do 12h30, aqui no programa Plantão da Tarde. Eu, Luiz Felipe Galo, fico por aqui, mas no Plantão 47 estarei de volta. Obrigado pela audiência, até mais, boa tarde.